Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Quem já é assíduo do meu canal sabe que aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência. E cada vez mais, né, nessas situações turbulentas que a gente vive, né, no nosso país, também passamos aí por momentos bem complicados. Então, eu sempre enfatizo da importância de conversarmos de assuntos prazerosos com a nossa família, com os nossos amigos, os nossos vizinhos, em locais de trabalho. Muito importante para a atmosfera do planeta que a gente esteja sempre com a mente elevada, ok? Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia para quem for assistir essa live depois, né? Porque ela vai ficar gravada para sempre. Já peço para vocês curtirem essa live, já repassem, né, compartilhem, porque assim tanto o YouTube quanto o Facebook entendem que o conteúdo é relevante, ele é importante, e ele é o maior número de pessoas. Aproveite também, se você está aqui, assim você vai saber das lives e os debates que a gente vai fazendo ao longo dessa semana. Vocês têm um monte de e-mails, um monte de informações das pessoas dando sugestões, né, de assuntos que gostariam de saber. Então, assim, todo mundo fica sendo tempo para marcar lá na sua agenda e estar aqui presente, ok? Então, pessoal, gostaria que vocês já participassem também, já vi que tem muita gente colocar os seus comentários, também já diga de onde vocês são, e eu quero dizer para o pessoal de Curitiba, se tiver alguém de Curitiba aqui, no final da live eu vou dar um recado super importante. Então já escreve aqui de onde vocês são, que lugar, perdão, eu estou aqui um pouco, aqui em Porto Alegre, na minha cidade, está muito quente, está assim, ó, absurdamente o calor, não sei como está o resto do país, mas aqui está muito, então a gente entra no ar-condicionado, depois sai para o calorão, e aí quem trabalha com a voz, né, sente isso muito, então eu estou dando umas galopadas, mas não se incomodem aí que depois a pergunta vem, tá bom? Então já coloquem aqui os comentários de vocês, também já podem fazer aquele monte de pergunta, porque o convidado de hoje, gente, eu tinha muita curiosidade em conhecê-lo, né? Eu que faço parte da diretoria da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, antigamente a ABRAD, né, jornalistas e escritores, hoje ela é abrangente, porque a gente entende que para ser um comunicador não precisa ser um jornalista. Então, ele faz parte desse meio, né, espiritual. Eu sempre tive muita vontade de conversar, de conhecer. Então, gostaria que vocês recebam com carinho este que ele é o dirigente Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Ele é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Gente, que currículo! Nossa! Geraldo Leito, Geraldo, gratidão. Muito obrigada por estar aqui. Aceito o meu convite. Muito obrigado, Ana Karina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra participar do seu programa. Ai, que tem muitas. Queria muito te conhecer há muito tempo. Já conheço bastante a tua história, né? Sei, acompanho sempre, né? Toda a obra sempre do Chico. Tu sempre estivesse ali do lado dele desde adolescente, né? Então, ter essa proximidade, graças a Deus que existe a internet, que existe as lives, que a gente pode se aproximar agora das pessoas e conhecer. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho, a começar, né, iniciando. Tem muita gente que te conhece, né, mas tem pessoas que, de repente, não conhecem um pouquinho da tua história. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua vida pessoal e profissional ligada à espiritualidade, né? Qual é a lembrança mais remota, assim, que tu tem ligado à espiritualidade pessoal? Bom, a minha avó materna chamava-se Carmen Machado dos Santos, mãe de minha mãe Gilda. E ela foi colega do Chico Xavier no grupo escolar de Pedro Leopoldo. A mãe dela, minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era, segundo o próprio Chico Xavier nos escreve em carta,
a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então, eu fui criado nesse ambiente em que a família Machado toda conviveu muito intimamente, muito de perto com o Chico em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte e em São Paulo. E, a partir daí, eu me lembro, a lembrança mais antiga que eu tenho é justamente no colo de minha avó Carmen. Eu acho que eu tinha menos de 1 ano de idade, e ela me ensinando a mandar beijos para Jesus. Então, essa lembrança me é muito cara. Ai, que amor! Essa lembrança me é muito cara ao coração, porque lá na minha casa, propriamente dito, que é meu pai, que era muito católico, mas não ia à igreja, não frequentava a igreja e nem fazia questão que a gente frequentasse. E minha mãe, apesar de toda a família dela, a família Machado, ser espírita, praticante, dirigentes, médiuns, colaboradores dos centros espíritas em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Bauru, ela era a única que era do contra, né? Então, dentro de casa eu não tinha educação religiosa, nenhuma. E então a lembrança mais antiga que eu tenho é de minha avó me ensinando sobre Jesus, falando de Chico Xavier. Só que ela partiu muito cedo, ela foi embora no dia 17 de maio de 1968. Eu tinha só 6 anos de idade e sofri muito com a partida dela. Eu fiquei vários anos chorando a ausência da minha avó Carmen. E aí veio substituí-la a irmã mais nova dela, que era a minha tia Nair Machado Pascoal, que residia em São Paulo e foi quem passando a frequentar com regularidade, se hospedar na nossa casa em Belo Horizonte, ela foi quem deu maiores detalhes sobre a espiritualidade de Chico Xavier, sobre a mediunidade dele. Outra tia-avó, a irmã mais velha da minha avó, Adélia Machado de Figueiredo, também que já residindo em Belo Horizonte, foi quem me deu também muitos detalhes sobre o Chico. Ela foi beneficiada pelo Chico na recepção das mensagens do filho mais novo, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado em virtude de uma gangrena na perna, pelo problema do tétano, com 18 anos de idade, em Pedro Leopoldo, em 1941. E, através do Chico, tia Adélia recebeu 33 mensagens do William, do filho. Foi o primeiro livro que nós publicamos, a palavra de Chico Xavier. É o livro Bastão de Arrimo, que foi publicado em 1º de dezembro de 1984. A partir daí, o Chico passou a me indicar e a me entregar psicografias antigas que ele havia recebido, mas que não tinham sido editadas, psicografias inéditas. E assim, na União Espírita Mineira, como diretor, segundo secretário, nós fundamos o departamento editorial da casa, publicamos 10 livros da psicografia do Chico, na década de 80 e 90, e outros 4 livros biográficos. Mais tarde, eu achando que o Chico já falecido não iria mais trabalhar com o livro, né? Começaram a aparecer os arquivos pessoais do Chico, de outras famílias amigas que me procuravam, que me entregavam, né? De modo que a partir de 2004, passamos a publicar os livros inéditos na editora Vinha de Luz. A partir eu não imaginaria, depois da desencarnação de Chico Xavier, que nós continuaríamos na tarefa do livro. E foi o que aconteceu, porque várias famílias amigas do Chico e nossas
passaram a me entregar o material inédito de Chico Xavier, das psicografias que ele havia direcionado a essas famílias, a família do Joviano, por exemplo, do Rio de Janeiro, que havia residido na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, a família Tavares de Campos, no interior do Rio de Janeiro, a minha própria família, a família de Dona Neném Aluoto, que havia presidido a União Espírita Mineira por 33 anos, a família do escritor e expositor espírita Martins Peralva, de Sergipe, que residia em Belo Horizonte, e outros que vieram nessa sequência, né? Pessoal de Uberaba, de Franca, e a partir daí nós temos aí já há muitos anos, desde 2003, editados livros inéditos de Chico Xavier pós-mortem, né? São livros, mensagens que ele deixou na Terra, próprio arquivo pessoal dele, que havia na cidade de Pedro Leopoldo, nos foi destinado para guarda e manutenção, e dali também tiramos muitas psicografias ainda inéditas. Então, desde quando me entendo assim por gente nessa vida, o contato com Chico foi na minha meninice, na minha juventude, de forma indireta, até os meus 19 anos, quando eu o conheci pessoalmente na cidade de São Paulo, no Centro Espírita União, e trabalhei como voluntário no lançamento de 2 de seus livros, no dia 14 de outubro de 1981. E de lá para cá, nunca paramos no sentido de ter essas notícias do além, essas mensagens que o Chico recebia, não é? Em 1984, eu me casei com a Eliana da Cunha Borges, cujo irmão Vivaldo morava com o Chico em Uberaba, e a partir daí eu passei a me hospedar com ele também, em Uberaba, pelo menos uma vez por mês, e aí os laços foram se estreitando sempre mais. Que bacana. A tua história com ele é um orçamento muito grande, né? Já estava predestinado que tu cuidarias da obra dele, trabalharias, né? O teu nome está muito... Quando a gente fala em Geraldo Lemos, a gente associa o Chico. Mas existe o Geraldo que trabalha com o espiritismo, né? O Geraldo que é o médico, que tem todo o seu nome em torno do Chico, mas que também tem toda a sua personalidade e o seu papel dentro da doutrina espírita, né, para levar isso. Então, como que tu enxerga o espiritismo? O que é o espiritismo para ti? O Chico psicografou, né, um livro, né, sobre, né, o que é o espiritismo, e ele fala que realmente um dos grandes o espiritismo é o materialismo, né, que são os maiores problemas nossos, né, quando a gente pensa no ego, na vaidade, no egoísmo, no orgulho, né, que são os que sustentam o materialismo, mas o espiritismo é muito maior do que isso. Então, qual é a tua visão? Como é que tu enxerga, né, o teu trabalho como espírita e essa visão toda do espiritismo? Assim? Eu sei que tu é um grande contador de histórias, né? É um professor de história, porque tu contas com propriedade, com datas muito precisas, então vai acabar relatando aí alguma coisa. Então, como é que tu enxerga o espiritismo? Bom, o espiritismo é uma promessa do Cristo, né? A gente vê lá no Evangelho de João Evangelista, se não me engano, no capítulo 14, que Jesus promete enviar ao mundo um outro Consolador. Que este outro Consolador haveria de ficar conosco até o fim dos tempos. E que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia dito, e, além disso, haveria de nos explicar todas as coisas. A gente vê na história de Jesus que ele conversava abertamente com os discípulos, que depois se tornaram apóstolos,
E ele diz para os discípulos que ele não poderia revelar tudo à multidão, porque a multidão não estava preparada para o entendimento preciso da verdade. E por essa razão, ele lidava com a multidão através das parábolas e ensinava através de parábolas. Mas que no futuro haveria de chegar uma época na humanidade em que Deus seria adorado em espírito e em verdade. E nós consideramos, a partir da obra de Allan Kardec, no século XIX, que o Espiritismo é este consolador prometido por Jesus. Nós vamos ver que desde o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, publicado em Paris em abril de 1857, até o último livro, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 1868 em Paris, sem nos esquecer do principal deles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, desculpa, nós vamos ver que Allan Kardec vai apresentar o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. E como consolador, ele vai mostrar que o Espiritismo tinha dois caracteres. Um caractere, ou um caráter, vamos dizer assim, de revelação divina, que vinha da parte de Deus, através de Jesus e dos espíritos superiores, para nos guiar, não é? Para nos orientar. E aí a gente vai ver que esta parte divina, justamente a obra de Kardec, complementada no século seguinte pela obra de Chico Xavier, e o outro caráter era o caráter humano, o caráter científico, de revelação científica, que não caberia aos espíritos desencarnados e nem aos mentores espirituais, mas que caberia aos homens da Terra, né? A própria humanidade buscando conhecer a verdade, filosoficamente, né? Buscando conhecer de onde vinha, para onde iria, quem era, não é? O que estava fazendo aqui, essas grandes questões filosóficas, acabaria por revelá-las através da ciência. Então, a ciência, todas as disciplinas científicas, segundo o próprio Allan Kardec, passariam a incorporar-se aos conhecimentos espíritas. E, chegando ao final dessa exposição, que está no primeiro capítulo do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Kardec conclui que em Espiritismo, ou sobre Espiritismo, estava dada apenas a primeira palavra, e que jamais foi dada por ele a última palavra. Isto por quê? Porque a revelação científica que caberia aos homens, ela é sempre progressiva, de forma tal que todos os séculos nós estaríamos ampliando o rol dos nossos conhecimentos científicos e, consequentemente, ampliando o nosso horizonte de visão sobre a realidade espiritual do homem e a realidade material do homem. E por conseguinte, como a ciência sempre progride, o progresso do Espiritismo nunca seria estancado, por quem quer que seja. Ele nunca estaria engessado por conhecimentos prévios ou dogmas ou qualquer outra disposição humana de interpretação que o enregelasse em parâmetros rígidos. E tanto é assim que Kardec fala o seguinte, que caso a ciência do futuro pudesse provar algo diferente do que ele tinha colocado em livro,
era para nós abandonarmos aquilo que estava em livro, que ele havia escrito, e ficássemos com a ciência, porque a ciência fazia parte da revelação da verdade. E o Espiritismo, por isso mesmo, é conhecido como tendo guia o espírito da verdade. É claro que a verdade ela nunca é absoluta. Ela vai depender do grau de conhecimento de cada um de nós, do grau de experiência de cada um de nós, né? E também do nosso grau de espiritualidade. E ao longo dos séculos, nós vamos enfrentar sempre esse grande dilema. O que é a verdade? Onde está a verdade? E, por isso mesmo, temos que buscá-la sempre. Jesus havia dito, busca e acharás. Né? Batei a porta e a porta se vos abrirá. Tudo isso... Sim. Eu não te ouvi. E tem toda uma relação, então, uma ideia. Está me ouvindo bem, Geraldo? Sim? Agora sim. Estás? Sim. Está me ouvindo? Sim. Eu falei, pessoal, muita gente está falando que o meu áudio está, né? Quando falo, é o tá? E a internet aqui está oscilando, então eu espero não cair aqui, né? Eu espero ficar aqui para a gente poder conversar, mas seguindo aqui. E quero dizer para vocês, já podem colocar perguntas aqui, que se o Geraldo já tiver, né, a gente já não tiver comentado, eu vou colocar e ele vai responder tudo para nós. Geraldo, eu quero te dizer que esses tempos, então, Kardec falou, né, escreveu, decodificou, e depois o Chico vem há muitos anos falando, ele já está acontecendo. Aqui nos postos de na cidade de Porto Alegre já é aplicado reiki, olha só, junto com a ciência, né? É aplicado reiki, nada mais é do que aquele passe que é feito nos centros espíritas e que é trabalhado dentro da espiritualidade, né? Eles fazem cromoterapia também, é uma outra terapia, né, ligada, holística, com as luzes. Então, isso é oferecido para a população junto como uma medicina, né? Isso é sensacional. Teve um evento aqui também, de um congresso Nacional de Cardiologia, 2 palestras dentro do congresso foi ministrada por médicos espíritas, onde eles explicaram que as doenças, né, cardiopatas estão ligadas às doenças espirituais. Olha que sensacional isso. Então, assim, esses tempos a gente já está começando a ver, né, as coisas estão entrando, que as pessoas estão muito mais a discutir, a falar espiritualidade. A própria Federação Espírita também é muito mais aberta hoje, né, do que era há um tempo atrás. O próprio Chico foi muito condenado, muito, né? Eu lembro bem que ele várias vezes diziam, ele abaixava a cabeça e continuava trabalhando, né, porque ele tinha a verdade dele. E como tu colocaste, a verdade ela é muito subjetiva. E como é que tu enxerga essa evolução agora, né, nesses tempos agora que nós estamos vivendo, bem turbulentos, né? Passamos por uma eleição num país onde ele ficou completamente dividido. Então, como é que tu enxerga essa evolução nossa, que a gente teria um tempo para poder mostrar que o espiritismo realmente trabalharia em prol junto com isso agora? O próprio Kardec vai comentar na pergunta de número 798 do Livro dos Espíritos, que ele entendia que o espiritismo não era para a época dele. E ele previa que nós ainda teríamos 2 ou 3 gerações de incredulidade. Então, ele chama para si essa lucidez de que o espiritismo não era para os tempos dele e nem para os tempos de 2 ou 3 gerações
que se lhe seguiu. E nós vamos ver também no livro A Gênese, que na cabeça de Allan Kardec, lá no item 30 do capítulo 18, uma geração está relativa a meio século. Ora, 2 ou 3 gerações de incredulidade dão 150 anos, de 100 a 150 anos. Então, Kardec desencarnou em 1869. Mais 100 anos dá 1969, quando o homem pisou na Lua, que é justamente o início da data limite. E como o Chico previu para mim, e no programa Pinga Fogo, nós estávamos num período de exceção que duraria 50 anos, ou seja, de 1969 a 2019, no qual nós não poderíamos nos entregar a uma terceira guerra mundial. Caso isso ocorresse, que seria a derrocada para a humanidade e que pagaríamos um altíssimo preço, né? E talvez a reconstrução duraria até o ano 3000. Então, veja bem, nós tivemos aí no fio da navalha. Então, nós podemos considerar que o ano de 2019, que já se encerrou, foi o ápice da transição planetária. Foi o ponto mais tenso da transição planetária. Porque é justamente o final dos 3 períodos, das 3 gerações de incredulidade previstas por Kardec, os 150 anos depois da sua morte. E que, então, a partir de 2020, nós iríamos, e como estamos enfrentando, muitas mudanças, muitas modificações. A pandemia foi uma delas, né? A presença inequívoca de objetos voadores não identificados é outra. Estamos vendo à torta e à direito em todas as nações. Outro progresso nós estamos vendo justamente na ciência. Aliás, o próprio Chico diz no programa Pinga Fogo que a ciência teria um papel fundamental na evolução dos povos terrestres, porque ela nos revelaria coisas extremamente importantes em relação ao universo. Olha só. Então, nós deixaríamos de ser esta humanidade fechada no próprio umbigo aqui na Terra, não é? Para compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus e, por conseguinte, precisamos levantar os olhos para cima, para o grande universo, ou os multiversos, que estão aí à nossa disposição para pesquisa, para perquisições, para descobertas extraordinárias. Esse movimento que você citou, dos médicos espíritas, que se reúnem nas associações médico-espíritas, pelo Brasil e pelo mundo, um movimento que foi fundado pela nossa saudosa e querida doutora Marlene Nobre, é um movimento importantíssimo, porque ele vai mostrar, diante de toda a comunidade científica, a sua ligação com a espiritualidade. Nós tivemos, desde a época de doutora Marlene, uma série de congressos mundiais, congressos nacionais e regionais de medicina e espiritualidade, em que os médicos pesquisadores da espiritualidade apresentaram trabalhos científicos de comprovação da espiritualidade humana. Como você citou aí, Reiki, existem protocolos científicos que estudam não somente o Reiki, mas os passes, as bênçãos, né, as benzedeiras, em todo o Brasil e até no exterior, mostrando a eficácia do tratamento do passe. E outras descobertas também científicas que foram antecipadas
pelo espírito de André Luiz e pelo espírito de Emmanuel através de Chico Xavier. A própria obra de André Luiz, se nós formos pesquisá-la, nos seus 16, 18 principais livros, vamos encontrar uma infinidade de antecipações científicas que, ao longo das décadas futuras, foram comprovadas ou foram assumidas pela ciência dos homens. Então, veja só, a ligação da obra de Chico Xavier e de Allan Kardec com a ciência do futuro, ela é inquestionável. É uma obra que, quanto mais passa o tempo, mais ela se consagra, justamente por esses postulados que foram revelados antes da ciência e que hoje, com o avanço inequívoco da ciência, seja na ciência médica, ciência também da astrofísica, de todos os conhecimentos também psicológicos e também psicanalíticos, tudo isso, de certa forma, foi antecipado na obra de Kardec e de Chico Xavier. De modo que podemos dizer que nós estamos num momento em que nos situaríamos nas primeiras horas da madrugada de um novo dia. Ainda não é dia pleno, porque o dia pleno, lá pelas 6 horas da manhã, quando o sol do novo dia se levantar, provavelmente ocorrerá por volta do ano 2057, 2060. Mas já passamos a meia-noite. Podemos dizer que a meia-noite foi a noite profunda desses 50 anos entre 1969 e 2019. Então, a escuridão profunda já foi deixada para trás. E estamos nas primeiras horas da madrugada. Ainda não estamos enxergando os primeiros raios de sol, que provavelmente vão chegar lá pelas 4, 5 horas da manhã, né? Mas estamos neste caminho. E de hoje, em 2022, quase início de 2023, até 2057, ou seja, pouco mais de 30 anos, né? 35 anos, 34, 35 anos, nós veremos avanços inimagináveis. Foi assim que Chico Xavier falou comigo. Se nós passássemos a prova de não nos entregarmos a uma guerra de conflagração nuclear, chamada Terceira Guerra Mundial, até julho de 2019, que nenhum de nós podia prever os avanços que nós teríamos na ciência, na medicina, mesmo na fraternidade entre as nações, na realidade da comprovação da presença de civilizações extraterrestres conosco, que haveriam de nos trazer avanços científicos e tecnológicos inimagináveis. Então, veja bem, isso está para acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas. E isso tudo vai transformar a vida humana, para que nós finalmente enterremos de vez o paradigma do materialismo, que tanto nos fez mal no mundo de expiação e de provas, porque o materialismo é o pai do orgulho, é o pai da vaidade, é o pai do egoísmo, é o pai da inveja, é o pai da guerra, é o pai da corrupção, é o pai do crime, é o pai do vício. Tudo isso que eu citei aqui são os filhos do materialismo, né? É o levar vantagem sobre todos e acima de tudo, não é? Passar por cima dos outros, enganar, dilapidar, enfim. Isso tudo vai ruir
justamente pela falta de matéria com que essas doutrinas, principalmente as doutrinas materialistas históricas, ou essas doutrinas guerreiras, que têm imposto às nossas sociedades terrenas tantos prejuízos, dividindo-nos entre grupos, instigando a luta entre grupos, né? E quando nós devemos assumir nos próximos anos a nossa realidade espiritual. O paradigma da espiritualidade é o paradigma do mundo de regeneração que virá. Ainda não estamos lá, como eu disse, porque o sol não se levantou, mas estamos muito próximos e nós devemos ter esperança nos céus, que vamos vencer todas as lutas, todas as dificuldades, porque essa esperança não é só a esperança por dias melhores, no sentido de esperar por dias melhores, mas é aquela esperança de esperançar. É a esperança ativa no bem, né? Não é a esperança que a pessoa senta numa cadeira, numa poltrona, cruza os braços e não faz nada e fica esperando o mundo melhorar. Porque essa aí não dá frutos nenhum. É a esperança de colocar braços à obra, mãos à obra, né? É de caminhar mesmo diante da dificuldade para construir um mundo melhor e buscar a aflição, buscar o sofrimento, buscar o desequilíbrio, aplacar a dor daqueles que sofrem, por exemplo, a partida de entes queridos, ou a doença irremediável, consolar os aflitos que estão vivendo conflitos familiares ou conflitos maritais, ou conflitos também psicológicos. Enfim, é construir um mundo melhor também na solidariedade cristã, procurando aqueles que têm menos recursos materiais, né, que passam fome, que passam necessidade. É também procurar distribuir educação, cultura, alegria. Então, é muito trabalho a fazer. E nós todos somos convidados a esperançar com Jesus, né, para a construção desse mundo melhor de amanhã, que vem próximo, mas que depende da nossa ação no bem, do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso braço firme nas ações do bem, para que ele realmente se materialize na Terra e não fique apenas nos ideais inatingíveis. Não, e até porque, Geraldo, as previsões, não dá para dizer, né? Mas as respostas do mundo espiritual, ela não tem data marcada, né? Tudo vai acontecer de acordo com a nossa evolução, com o nosso merecimento, com que as pessoas... essa ligação da ciência com a espiritualidade, ela tem muito a ver com o Henrique Gasparotto, espiritualidade é conhecimento, né? É a pessoa se conhecer e ver que o universo inteiro está dentro dela, para depois ela conseguir externamente, né? Então, tu disseste muito bem, tu não preciso parar e ficar perguntando, já tem informação. E, Geraldo, tu és uma pessoa que tu traz sempre, assim, né, revelações que as pessoas começam a ver que elas se enquadram, né, por exemplo, como a data limite, daquela entrevista que o Chico deu no programa Pinga Fogo, em 69, quando o homem esteve à Lua. Depois tu falaste também que o Chico é a reencarnação do Allan Kardec, também tiveram, né, situações ali que fazem realmente
essa comprovação, né, como se o mundo espiritual precisasse de comprovação, quem precisa de comprovação somos nós. E há pouco tempo também falaste que o Chico tinha o receio em receber, né, o presidente eleito que foi agora, o Lula, que ele, né, espiritualmente não aceitou isso, então tu colocastes isso. Como é que é para ti colocares, né, essas revelações assim pós o desencarne do Chico e as pessoas também começarem a questionar e verem, poxa, as verdades estão sendo reveladas, né? Dentro da verdade, né? A gente não pode esperar que aconteça daqui a 35 anos, como tu disseste, né, vamos sentar e ficar esperando. Não, as coisas têm que acontecerem. E tu é uma personalidade que coloca à tona o que realmente o Chico vinha fazendo e pela integridade dele. Então, como é que é para ti, né, revelar isso tudo? Porque depois atrás vem uma bomba, né, em cima de ti. Como é que é essa segurança para ti desses teus depoimentos, dessas revelações? Elas são maravilhosas, porque elas são a verdade, né? Como é que é? É a segurança da verdade. Eu acho que quem sabe o que ocorreu e quem conheceu Chico Xavier sabe a verdade. Então não tem que temer a reação dos contrários, né? E é interessante porque, às vezes, as pessoas acham que essas coisas só surgiram depois que ele partiu. Não, isso é falta de estudo da maioria das pessoas, porque se formos pesquisar na obra do Chico Xavier, está tudo lá. Nas entrevistas dele, ele deu entrevistas maravilhosas. Você citou aí o programa Pinga Fogo, que foram 2 programas no ano de 1971, na TV Tupi de São Paulo, na cidade de São Paulo, o primeiro em julho e o segundo em dezembro. Nós temos aí, somente nesse programa, mais de 10 horas de gravações que foram transcritas em livro, né? Então você vai ver, a maioria daquilo que nós falamos já está lá. Só não está pequenos detalhes que ligam os fatos, não é? Mas ele abertamente falou, por exemplo, neste programa, que o Brasil teria que se afastar definitivamente de qualquer ideia comunista, de qualquer ideia dentro da política, estabelecer um socialismo marxista ou um socialismo materialista histórico, que eram importações indevidas de outros povos, que não serviam à nossa coletividade, especialmente porque a nossa coletividade tinha uma ascendência espiritual dentro dos próprios corações, das próprias almas, muito grande. Está lá no programa Pinga Fogo, né? Basta que a pessoa procure e ela vai achar tudo isso. Inclusive, ele foi peremptório em apoiar o regime militar daquela época, que impediu, segundo Chico Xavier, não sou eu que estou falando, é ele quem fala isso, que impediu a derrocada do Brasil, não é? Outra questão também que você citou, essa questão da data limite, as pessoas não entendem que essa frase, né, data limite segundo Chico Xavier, foi uma frase cunhada, mas que por trás dele, foi cunhada pela doutora Marlene Nobre, mas que por trás dela tem todas as informações baseadas em fontes primárias de entrevistas de Chico Xavier, televisivas, entrevistas de rádio e também entrevistas publicadas em livros, que depois vão ser muito bem estudadas, além das mensagens recebidas por ele também, em diversos livros, que vão ser muito bem estudados pelo pesquisador espírita Marco Paulo Denuti de Espírito, que vai escrever 2 livros fabulosos, que eu recomendo a todos. O primeiro, Apocalipse segundo o Espiritismo, e o segundo, Apocalipse, o Espiritismo no centro da revelação. E aí, lá estão todas as fontes
os livros, as mensagens, as páginas, né? As entrevistas dadas pelo Chico, e fazem toda essa costura a respeito dessas questões. De modo que eu nunca tive nenhum receio de falar sobre o assunto, embora ele tivesse sido guardado por muitos de nós, porque a verdade é o seguinte: o Chico Xavier não falou somente a mim, ele falou a diversos amigos, e esses amigos vieram a lume atestar tudo isso que nós estamos falando. Talvez eu tenha puxado o carro, né, com um pouco mais de coragem, para levar o primeiro tapa na cara, né? Mas, logo em seguir, outros amigos se tomaram também de coragem e vieram a lume dar o seu depoimento. Hoje mesmo, eu estava vendo o testemunho de um amigo de Chico Xavier, o senhor Alfredo Narras, de São Paulo, falando sobre o Chico Xavier, dizendo contra o comunismo, contra o socialismo no Brasil, e ele fala isso abertamente, dizendo que o Brasil ele só iria progredir dentro do capitalismo. Caso optasse por qualquer outra doutrina de orientação comunista ou socialista, teria que se ver com a derrocada econômica, que traria prejuízos incalculáveis. Está lá, o senhor Alfredo Narras gravou essa entrevista recentemente, até vamos publicá-la a partir de amanhã em nossas redes sociais. E ele ia com a dona Yolanda César, acompanhando a dona Yolanda César, de São Paulo a Uberaba, frequentemente. Então, vejo, as revelações vão surgindo, confirmando tudo aquilo que temos falado e corroborando que a verdade sobre o que o Chico Xavier era e falava e dizia é inquestionável. É verdade, ela é inquestionável. E agora consegue juntar tudo, né, Geraldo? Por quê? Porque vimos que o país ficou completamente dividido nessa eleição, né? Por milésimos ali ganhou esse outro candidato que o próprio Chico dizia que não receberia ele, falaria com ele, que não se sentia bem, que a alma dele, o espírito dele não era de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito perto, né, do que o livro que o Chico psicografou, que é Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. O livro diz que o Brasil vai ser um celeiro do mundo, mas não é um celeiro econômico, não é um celeiro político, e sim um celeiro espiritual, um celeiro moral, um celeiro social. Então, realmente vai precisar ser uma queda política e econômica brusca para que a gente consiga abrigar todas essas... o Brasil sempre foi, né, um grande celeiro de abrigar e recebermos todo mundo. Não importa a cor, credo, opção política, social, sexual, não importa, né? O brasileiro sempre foi muito sociável nisso, muito humano. Então, agora vai ser cada vez mais, segundo o livro que o Chico psicografou, aconteceu agora politicamente no país e o que a gente vai se tornar, que está predestinado o Brasil para ser esse coração. Bom, em termos científicos, foi feita uma pesquisa sobre os países cuja população fosse mais religiosa e aqueles outros cuja população fosse mais materialista. Essa pesquisa tem uns 4 anos, mais ou menos. E o Brasil atingiu a 2ª posição no mundo de país onde a sua população, majoritariamente, segundo a pesquisa, 94% da sua população tinha um pendor para a religiosidade. Então, veja bem, isso aí é científico. Então, nós somos um país
ligado aos planos superiores da vida. Só superou o Brasil a Guatemala. Não é? Por outro lado, a maioria dos países da Europa estão selecionados como os países mais materialistas do mundo. Por exemplo, a República Tcheca, em que menos de 20% da população tem pendores à religiosidade, ou seja, um país eminentemente materialista. E isso é um dado científico, não tem como negar isso. Então, esse título do livro do Chico é muito apropriado. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Jesus. E veja que o Brasil é o maior país católico romano do mundo. Ora, os católicos seguem o Evangelho de Jesus. Ele é o maior país espírita do mundo. Nós, espíritas, temos como nosso parâmetro moral e ético o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos nos tornando a segunda nação mais protestante do mundo, só superados pelos Estados Unidos da América do Norte. Então, também os protestantes, todos os religiosos de orientação reformada, também seguem o Evangelho de Jesus. E mesmo dentre o sincretismo afro-brasileiro, nós vamos ver que a Umbanda, que tem as suas raízes na África, ao ser fundada no Rio de Janeiro no final do século XVIII, início do século XIX, ela também se consagra a seguir as orientações de Jesus de Nazaré. Então, veja, nós não temos dúvida alguma que o Brasil cumpre a sua missão espiritual de pátria do Evangelho de Jesus e que haverá de cumprir ainda mais com a chegada de imigrantes que virão, naturalmente, por problemas em seus países, como nós já recebemos imigrantes da Argentina, com a crise econômica argentina, imigrantes da Bolívia, imigrantes, mais recentemente, da Venezuela, né? Centenas de milhares de venezuelanos hoje estão no Brasil. Já recebemos imigrantes da Síria, do Afeganistão, e agora estamos recebendo da Ucrânia. E no passado já tivemos grandes levas de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, poloneses, russos, tendo em vista as guerras, né? Também libaneses, turcos, hebreus de todas as procedências. Já tivemos grande também leva de imigrantes coreanos, japoneses, chineses. E o Brasil continua, nesses séculos todos, recebendo todo mundo com muita fraternidade. Agora, existe uma previsão de Chico Xavier, que foi dada por Emmanuel, numa entrevista que espíritas da cidade de Curitiba vieram fazer a ele em 1956, na cidade de Pedro Leopoldo. Esta entrevista está no livro Caderno de Mensagens, na Bíblia do Caminho, na internet. Vocês vão achá-la facilmente no site A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano. Lá nos livros de Chico Xavier, procurem Caderno de Mensagens. E também eu e a doutora Marlene, incluímos esta entrevista no livro Não Será em 2012 e depois no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. E nesta entrevista, o Emmanuel é claro, dizendo que o Brasil asilaria. Veja bem, ele usou o verbo asilar. Ora, o que é asilar? Asilar é receber asilados, exilados de outras nacionalidades, imigrantes de outros países que, chegando aqui, se tornam imigrantes. E ele chega a dizer o estupendo número de 900 milhões de pessoas. Ora,
Nós, hoje, no Brasil, temos 230 milhões de habitantes. Todos os brasileiros juntos, de norte a sul, leste a oeste do país, nós somos, hoje, 230 milhões de habitantes. Então, como que nós vamos receber 900 milhões de imigrantes? É muita coisa, não é? O próprio Emmanuel diz assim... Mas temos condições. Nós temos, não temos condições, e nisso eu incluo também, Geraldinho, não só os encarnados, os desencarnados também. Pode ser. Porque pode ser que também receberemos, né, encarnados, junto com isso, que vão fazer essa proteção no Brasil. As cidades espirituais, serão criadas mais cidades espirituais, vindo mais pessoas para cá também, né? Agora, então, será que essa conta também não foi dos desencarnados? Eu pensei nisso agora. Exato. Geralmente, a conta de encarnados para desencarnados é 1 para 3, né? Hoje, nós somos, na Terra, 8 bilhões de encarnados e cerca de 24 bilhões, 22 bilhões de desencarnados. Então, é 3 para 1, né? Na proporção. Então, mas mesmo assim, fazendo essa proporção, se dividirmos 900 por 4, seria mais 200 milhões de encarnados. Percebe? Então, nós, em algum momento do futuro, que pode ser próximo ou um pouco mais à frente, nós teremos um grande impacto social, econômico, político, não é? Talvez até com a divisão do Brasil em outras nações, para abrigar essa gente toda. E então algo vai acontecer no hemisfério norte. No hemisfério norte. Então, o hemisfério norte engloba a Europa, grande parte da Ásia e a América do Norte. Então, algo haverá de acontecer. E eu próprio ouvi de Chico Xavier que nós viveremos, antes da primeira metade do século XXI, uma mini era do gelo, que deixará o hemisfério norte muito frio, muito frio. E que mesmo nós aqui no Brasil iremos enfrentar neve, iremos enfrentar frio intenso, mas ainda assim melhor do que eles, não é? Estaremos numa posição, pelo nosso país ser tropical, teremos mais condição de vencer essa mini era do gelo. Talvez por isto, este pessoal vindo do norte haverá de nos encontrar aqui, e aí o Chico vai dizer que nós talvez seremos chamados a exemplificar o Evangelho de Jesus, que tanto temos aprendido ao longo dos séculos, na teoria, e que, enfrentando essa grande dificuldade futura, isso aí, com a chegada de novos habitantes provenientes de outros países, venhamos a ser forçados a exemplificar o Evangelho. Mesmo sob o guante de invasões e mesmo sob o sofrimento de ver a nossa nação dividida. Então, nós temos que nos preparar para isso. Essas informações, todas as profecias, não significa que elas são uma verdade inconteste, que elas acontecerão, mas elas são um aviso para a humanidade. E este aviso tem uma função, nos preparar. Não é? Se nós, como nação destinada pelo Cristo Jesus, para sermos uma nação, coração do mundo e pátria do Evangelho, se nós aprendermos, pelo menos, a nos tolerar uns aos outros, a agir dentro de nossas fronteiras com respeito, com fraternidade, com solidariedade entre nós outros brasileiros, de diferentes procedências, de diferentes estados,
de diferentes crenças, de diferentes ideologias, talvez nós possamos afastar de nós este cálice. Mas, caso contrário, não é? Se nós entrarmos num rumo de grande materialismo, de combater, por exemplo, as doutrinas cristãs, que são a alma do nosso povo, não é? Se nós entrarmos num campo de grande corrupção das nossas tradições mais caras, se nós entrarmos num campo de perda de nossas referências nos valores mais altos da família, do amor e da solidariedade humanas, talvez venhamos a pagar um alto preço por essa defecção espiritual. Então, de modo que realmente o futuro ele não é um futuro delineado 100%, um futuro de certa forma inderrogável. Não, o futuro sempre dependerá da nossa ação presente. Então, nós temos que parar e pensar o seguinte: o que nós estamos querendo para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, desta nação maravilhosa que é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho? O que nós estamos construindo, de fato, para a nossa nação? Estamos construindo uma nação digna, que respeita o trabalho, que respeita a inventividade, que respeite a liberdade de expressão, a liberdade tão duramente conquistada ao longo dos séculos, né, pela humanidade toda. Será que nós estamos respeitando o direito de cada qual de ser como é? E será que estamos realmente procurando a solidariedade entre todos, a fraternidade legítima, no respeito a todas as religiões, no respeito a todas as orientações ideológicas, políticas, econômicas, sociais, sexuais, religiosas, filosóficas? É a grande questão. Então, vamos meditar nisto, porque tudo na vida diz respeito à plantação e colheita. E nós não podemos cair novamente nas malhas do materialismo degradante. O materialismo que destrói os mais altos valores da crença, os mais altos valores do espírito, os mais altos valores do amor, os mais altos valores da família. Esse materialismo degradante já levou várias sociedades humanas à bancarrota, à destruição, à morte, à fome e à miséria. Será possível que é isso que nós queremos para nós? Não dá para repetir, não dá. É só olhar o passado. Quero dizer uma coisa para vocês, olha só, vocês estão muito polêmicos nos momentos. Vamos voltar ao início, né? Essa série de nada para a gente falar de assuntos de assuntos que deixem as pessoas felizes e alegres. Aqui não é o momento da gente colocar, tá? A gente levantou a questão em função das perguntas que foram feitas ao Geraldo e o posicionamento, né, das revelações. Então, assim, ó, vamos deixar partidárias, de comunismo, de roubo, de não sei o quê, para outros canais. Não é esse o objetivo aqui desse canal. O foco, a gente fala muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, tá? Então, se vocês tiverem aqui alguma pergunta sobre interessante, Geraldo, que a gente não comentou, quer ver, ó, que uma pessoa, ela fugiu agora aqui, vamos ver. Acho que como que tu vias a questão da ciência, né, ligada ao futuro, já respondeste isso no início, né?
Então, o pessoal que fez essa pergunta, volta lá para o início da live e vê. E a Ana Cristina Paim Cunha colocou aqui, ó, poucos falam do evento e o que está para acontecer a passagem de Nibiru. Como é que tu enxerga isso? O que é esse evento, né, que vai acontecer junto com a transição planetária? Como é que tu enxerga isso relacionado à espiritualidade, ao teu trabalho, à tua mediunidade também, né? Porque todos dizem que o Nibiru, na verdade, ele é um planeta, né? Ele é de uma outra dimensão e que passa aqui para fazer, não para fazer uma destruição, para fazer uma limpeza, né? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu sabe sobre isso? O que tu pensa? Eu tenho uma visão diferente sobre o assunto, tendo em vista esta mesma entrevista que o Chico Xavier deu aos espíritas de Curitiba, que eu citei no livro Caderno de Mensagens e no nosso livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. Nas primeiras perguntas, Emmanuel afasta esta ideia de que um planeta, seja planeta X, planeta Nibiru, ou outras denominações que a gente vê na internet, que Chupão também fala. Estaria para se aproximar da Terra. Por quê? Astronomicamente, desculpa, isso é impossível. Se isso acontecesse, astronomicamente, em termos científicos, seria não somente a destruição da Terra, como a destruição de outros planetas do sistema solar. Então, eu não acredito neste evento, em primeiro lugar, tendo em vista as informações espirituais de Chico Xavier. Eu acho que o assunto ele tem que ser estudado de uma outra abordagem. O Chico Xavier falava sobre o planeta Chupão, sim, mas não que esse planeta viesse se aproximar da Terra, não é isso. Ele deu nome a esse planeta, é um planeta de outro sistema estelar, que ele não está no sistema solar, que é o nosso sistema estelar, e ele deu o nome a este planeta de planeta Quiron, né? E ele vai nos dizer que desde a Segunda Guerra Mundial está havendo degredo, não somente a mim ele disse isso, mas a vários outros amigos dele, né? Eigorina Cunha, por exemplo, sobrinha de Eurípides Barçanufo, César Carneiro, de Uberaba, e outros amigos, dizendo o seguinte, desde a Segunda Guerra Mundial, se iniciou o movimento do degredo dos espíritos materialistas, violentos, voltados para os grandes vícios, e que, ao desencarnarem, estão sendo levados para a Lua terrestre, e depois da Lua terrestre estão sendo degradados para este planeta Quiron. Então, esse planeta Quiron, ele está atraindo para si as almas materialistas, as almas ligadas aos crimes, aos vícios e aos desvios de personalidade de toda a natureza, que não tem nenhuma preocupação com a espiritualidade. E isso vem ocorrendo desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, portanto, isso vem acontecendo há quase 80 anos, né? E o Chico vai me dizer, por exemplo, que esse movimento... Geraldinho? Oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. Sim, estou te ouvindo. Então, ele vai me dizer que esse movimento iria se acelerar. Está me ouvindo? Estou. Geraldo? Estou ouvindo. Este movimento iria se acelerar a partir do ano 2000 também. Então, nós já estamos no ano 2022. Eu creio que esse é um movimento que vai acontecer até meados do século, até 2057. Esse degredo dessas almas para Quiron, não significando,
portanto, que esse planeta vai se aproximar da Terra e vai causar destruição. Não é isso. É um evento diferente. É um evento de limpeza espiritual da Terra, que Allan Kardec vai chamar de degredo, no último capítulo do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E, Geraldo, eu quero saber também de ti, como é que tu enxergas, né? Muito a Federação Espírita do Brasil não gosta muito de tocar nesse assunto, mas o Chico falou que, né, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Isso quem disse foi Jesus, mas ele comentou no programa Pinga Fogo, então nós teremos essas revelações científicas e também contato com irmãos, né, de outros orbes, de outros planos, né, o que já está acontecendo agora, né, por exemplo, há umas 2 semanas no Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho Internacional, aeroporto de Porto Alegre, ficou durante 5 dias narrando conversas, né, ao vivo pela internet, comando com os pilotos de aeronaves comerciais e todos falando, avistando OVNIs à noite, todos. E aí a torre de comando dizia, vocês então informem a Força Aérea Nacional, né? Foi muito grande no Brasil inteiro e principalmente no Rio Grande do Sul durante 5 dias. Então, está aberto para todo mundo ver, né? Então, como é que tu enxergas também, né, essa questão dos nossos irmãos intergalácticos, né, dessa aproximação? Estamos ou não estamos preparados para recebê-los ou para eles, para a gente poder ter a humildade, né, e poder entender que temos realmente, né, seres de outros planetas, se nós não respeitamos o do lado, né, nem a nossa família, nem o nosso vizinho, nem o nosso amigo, que ele quer ser diferente, ou ele é todo tatuado, ou tem piercing pelo rosto inteiro, ou resolve ter uma vida diferente, e as pessoas já condenam. Então, a gente não precisaria primeiro ter uma aceitação, né, do nosso irmão humano para depois receber uma aceitação dos irmãos intergalácticos? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que é um processo, já não dá mais para esconder essa realidade, porque hoje todo mundo tem um celular, tem um aparelho na mão capaz de registrar esses eventos a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, esta informação não é controlada por ninguém, não é? Antigamente, só quem tinha uma máquina filmadora extraordinária era capaz de fazê-lo. Hoje, qualquer um de nós pode identificar esses movimentos. Eu mesmo já os vi algumas vezes e, inquestionavelmente, não eram aviões ou helicópteros, nem fenômenos meteorológicos. E nós temos que ver que isso é uma evolução natural da transição planetária, em que a Terra vai deixando de olhar o próprio umbigo e vai compreendendo que a vida é muito mais ampla do que aquela que nós supomos. E essa integração cósmica faz parte da evolução planetária. Não, isso é inquestionável. Com relação aos livros do Chico Xavier, eu quero dizer que a própria Federação Espírita Brasileira editou vários livros falando sobre as civilizações extraterrestres. Por exemplo, o livro Novas Mensagens, de Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, mostra o autor espiritual Humberto de Campos visitando a civilização marciana, né? O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, mostra a existência de impérios estelares, a existência de consciências que ele chama de co-criadoras em plano maior, que constroem planetas, que constroem sistemas estelares, usando o espaço, a matéria e o tempo para criaturas de evolução menor, como nós, humanos, possamos progredir.
espalhados no universo sem fim. O próprio livro Emmanuel, de Chico Xavier, também editado pela Federação Espírita Brasileira, faz menção a isso. O livro Justiça Divina, também editado pela Federação Espírita Brasileira, na mensagem Ante os Mundos Superiores, fala claramente na destinação terrestre, no final da mensagem, em direitura de outras plagas do universo. E vamos ver também outros livros de Chico Xavier que vão tratar sobre esse assunto, editados pela Federação, como, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel claramente revela a existência da civilização de um planeta no sistema binário de Capela, de onde vieram 4 grupos degradados de lá para a Terra: o grupo dos arianos, dos hindus, dos egípcios e dos hebreus. E outro livro ainda de Emmanuel, também editado pela Federação Espírita Brasileira, no seu início, que é o livro Renúncia, vai mostrar uma civilização altamente avançada num planeta que orbita o sistema trino, o sistema estelar trino de Sírius. Então, eu não vejo razão nenhuma para a Federação Espírita Brasileira ou qualquer de seus membros disputar as mensagens que estão publicadas nos seus livros, não é? Então, certamente que eles conhecem tudo isso e, naturalmente, que já estudaram tudo isso junto com Chico Xavier e os espíritos autores desses livros. Lembrei também dos livros do Divaldo Franco, os últimos livros do Divaldo Franco, né, o Transição Planetária e No Rumo do Mundo de Regeneração. Eles recebem também a visita dos pleiadianos, né, que chegam para o mundo dos espíritos lá, antes deles descerem à Terra, para dar uma palestra, explicar toda a situação. Seres de grande envergadura moral, né, com uma luminosidade enorme. Então, descem os pleiadianos também, vêm dar palestras. É sensacional, é lindo. Então, vamos lá, gente, está na hora, né, da gente falar mais sobre isso, e estamos preparados aí. As pessoas que falam... Pode falar. As pessoas que falam que isso é espiritualidade e não espiritismo, esquecem-se que o próprio Allan Kardec, ou seja, o fundador da doutrina espírita, né, o codificador do espiritismo, elencou a pluralidade dos mundos habitados como um dos princípios básicos do espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e está também na Revista Espírita. Por exemplo, ele entrevista o médium Victorien Sardou, que recebera desenhos do ourives Bernard de Palissy, que retrata a vida em Júpiter, ou seja, a vida extraterrestre no planeta Júpiter, um planeta vizinho, falando que lá em Júpiter moram os espíritos de Mozart e também o espírito de Hahnemann, fundador da homeopatia. Então, isso está na codificação espírita. Acontece que muita gente tem, vamos dizer assim, falta de tempo para estudar devidamente a codificação. Um dos grandes amigos e colaboradores de Allan Kardec foi o astrônomo francês Camille Flammarion, que um dos livros dele foi A Pluralidade dos Mundos Habitados, La Pluralité des Mondes Habités. E era um parceiro de Allan Kardec, né? Astrônomo, cientista francês de renome na França do século XIX. Aqui tem o da Elaine, bem interessante, ó. Elaine Cristina Cupertino. Geraldo, fala sobre o seu livro recém-lançado. Interessante esse, quero saber também. Eu vou mostrar, é o Candeia da Alma, é este livro aqui. Ai, que bom. Não é?
É um livro de psicografias nossas da década de 90. Foi psicografias nossas da década de 90, realizadas no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, em Belo Horizonte, nas reuniões públicas do centro. Foi lançado agora, junto também com a segunda edição do livro Réstia de Luz, também de nossa psicografia, pela Vinha de Luz Editora. Então, quem quiser adquirir o livro, entra aqui no site, isso, está vendo ali, vinhadeluz.com.br. Isso, Geraldo? Exato. Vou mostrar aqui mais uma vez. Maravilha, coloca para adquirir. E, gente, mostra, olha que lindo. Candeia Dalma, ai, muito lindo. Maravilhoso. Vou botar aqui também, ó, quem quiser ter mais informações aqui do Geraldo, também, saber sobre a casa de chicoxavier.com ou sobre a TV que está no YouTube também, @TV Saber Espiritismo. Também tem mais ali, todas as informações, os vídeos, já dei uma olhada, tem coisas muito bacanas. E quem quiser seguir o Geraldo aqui pelo Instagram, @Geraldo Neto. Só seguir e tem todas as informações ali. Maravilhoso. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Gente, eu quero primeiro pedir 1000 perdões para vocês todos em função dessa oscilação da internet, né? Eu não estou no meu escritório, eu estou num outro lugar. E aí estou pelo Wi-Fi e tá dando essas caídas, mas eu espero que todos tenham gostado, né? Tenham entendido aqui as informações. Depois a gente vai dar uma editada e essa live fica para sempre aqui no meu canal. Deixa eu só mostrar uma informação para o pessoal de Curitiba, antes da gente encerrar. Eu quero mostrar para vocês, quem tiver, ó, para a pessoa já trabalhar o seu autoconhecimento, né? Poder se entender também e poder ajudar o planeta nesse momento. Médium Ju Fronza está fazendo neste final de semana, ó, a abertura dos registros acásticos, tá? Um curso dias 10 e 11 em Curitiba. Alô, pessoal de Curitiba, ó, no Bosque Sagrado, Espaço Holístico, 10 e 11, ok? Está aqui direitinho, tá, gente? Quem quiser ter informações lá no Espaço Holístico, curso com a Ju Fronza, este final de semana só para Curitiba. Geraldo, poxa, te agradeço muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite, gratidão por estar aqui, por ter respondido as perguntas. Desculpe aí essa oscilação nossa da internet, né? Bem ruim, fica chato, mas acho que deu para a gente entender. Deu sim. Eu que te agradeço, Ana Karina, muito prazer em te conhecer e também colaborar aí com você no seu programa. Muito obrigada, eu te agradeço. Ótima noite para ti, para o pessoal que ficou aqui conosco, né? Até agora, muita gente. Deu uma certa polêmica ali, gente. Você sabe que não é esse o intuito do canal, e sim a gente faz coisas bacanas. Tá bom? Gente, ótima noite, tudo de maravilhoso. Deus. Geraldo, gratidão. Muito obrigada. Tudo de maravilhoso para ti. Beijo, tchau. Gente. Tchau.